Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Os casos de agressão em Alagoas aumentaram e um programa foi criado para tentar mudar essa realidade. Também vamos falar sobre um problema que pode afetar homens de todas as idades e pode ter causas físicas ou psicológicas. É a disfunção erétil. Alagoas é um dos estados do Brasil onde o número de denúncias de violência contra pessoas idosas aumentou. O projeto Cuidando de Você, criado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, quer tentar mudar essa situação. A ideia é capacitar policiais e outros funcionários públicos da área de segurança que trabalham diretamente com os idosos para ajudar na prevenção desse tipo de violência. Comigo aqui no estúdio está a coordenadora do programa e assessora técnica do Núcleo de Prevenção à Violência e Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, Núbia Mata. Núbia, é algo parecido com o cuidar das mulheres, agora com foco no idoso? É algo parecido, só que com relação às mulheres, nós temos já uma rede assistencial praticamente construída e com o idoso nós não temos essa rede assistencial. Eu acredito que a demanda do programa e esse fluxograma que nós vamos percorrer, que é padronizado, é que vai gerar essa construção dessa rede assistencial, que nós precisamos tanto aqui no estado. Por enquanto tem um núcleo, né? Ele vai desenvolver os projetos e encaminhar todas as ações. É o seguinte, o projeto foi lançado no dia 15 de julho, é da Secretaria de Segurança Pública e retrata essa preocupação da segurança pública com a violência contra a pessoa idosa. E nós tivemos o prazer de sermos recebidos pelo Tribunal de Justiça para lançar oficialmente esse projeto, que se tornou um programa Cuidando de Você. Temos vários parceiros constituídos, inclusive vamos assinar um termo de cooperação técnica com Defensoria Pública, Ministério Público. Nós temos a Polícia Civil, que lançou a portaria designando 4 delegacias de referência para prestar assistência a essa demanda. Nós temos para a rede assistencial a Pastoral da Pessoa Idosa e os CREAS da Secretaria Municipal de Saúde. E estamos fechando uma nova parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, nós vamos ter 2 demandas. A que chega interna na Secretaria de Segurança Pública, via 181, que é o Disque Denúncia, ou via Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Eu recebo essa demanda lá no Núcleo de Prevenção, faço um levantamento dessas notícias do fato, que se chama notícia do fato, né? Não denúncia propriamente dita, mas aquilo que você liga para o 181, aquela denúncia, o nome correto é notícia do fato. Eu pego esse material e faço um levantamento já dos tipos de violência que ali estão designados, a relação desse agressor com essa pessoa idosa, o quantitativo de violência que essa pessoa idosa sofreu, porque são 7 tipos, né, de violência, e esse aí eu já faço esse levantamento para encaminhar para esse fluxograma. O braço direito é a responsabilização do agressor. Então, sai o que é crime para as delegacias de polícia, sai o que é rede assistencial para as visitas domiciliares. E a assistência vai ser tanto ao idoso vítima de violência, como ao próprio agressor que demande algum tipo de necessidade assistencial. E a demanda espontânea é aquela que chega direto na delegacia. Então, eles vão percorrer o mesmo caminho, eles vão separar o que é crime, vai encaminhar para o Ministério Público, porque o percurso é delegacia de polícia para as devidas demandas. Se tiver demanda civil, vai para a Defensoria Pública, dali, da delegacia, vai para o Núcleo de Inquéritos do Ministério Público e para a promotoria especializada, que é a doutora Dalva Tenório e doutor Tiago Chacon. De lá cai no processo de judicialização. Esse é o percurso para a responsabilização do agressor. Tudo que não for crime vai para o núcleo de prevenção e eu encaminho para as equipes da Pastoral, do CREAS, que irão fazer as visitas domiciliares para os devidos encaminhamentos de saúde ou outros que haja necessidade. Assim como o problema da violência contra a mulher, a do idoso me parece um pouco mais complicada, porque o idoso sempre perdoa.
e geralmente a Sim. violência, principalmente aquela de dentro de casa, tem uma interpretação diferente quando você começa a averiguar a situação. Houve um caso passado em que, quando foi feita a apuração, o idoso perdoou e foi todo mundo para casa como se não tivesse nada acontecido. No caso da mulher, não tem como retirar a queixa. No caso do idoso, ainda não é assim. Nós temos essa característica, porque a literatura aponta que existe um pacto de silêncio entre o agressor e a pessoa idosa vítima dele. Por quê? Justamente por se caracterizar a violência intrafamiliar. Quase em sua totalidade, ela acontece dentro da própria casa, em sua maioria pelos filhos, companheiros, netos, genro, nora, mas os filhos estão, dentro do estudo que nós fizemos, estão em primeiro lugar como agressores. E o idoso, ele não consegue romper, ele não quer romper esse vínculo familiar, é um dos aspectos. E outro aspecto é que ele vai falar e vai voltar para a convivência com esse agressor. E pela vulnerabilidade dele, ele tem medo, né? Porque até que uma medida seja tomada, ele precisa estar em contato com aquele agressor. E essa é uma das nossas preocupações, né? Que nós tenhamos um local para que aquele idoso que esteja realmente sofrendo agressões físicas, né, com risco, inclusive, de morte, ele seja retirado para um outro local. Nós já fizemos isso, inclusive, para amigos da família, retirada para parentes, para outro estado. Ainda não começou o projeto, o programa ainda não startou. Nós estamos na fase de capacitação. Mas a partir de outubro, do começo de outubro, nós já vamos entrar, mas nós já demos acompanhamento a alguns casos. Inclusive, este caso que você citou agora, ele se tratava de uma intervenção do CREAS para um fortalecimento de vínculo familiar. A agressora estava passando por uma série de problemas pessoais e estava numa fase de estresse muito forte e com algumas intervenções houve um fortalecimento desse vínculo e o CREAS ficou acompanhando essa situação. E ela surge geralmente às escondidas e fica muito difícil o ato da comprovação, porque até a negativa do agredido repercute nessa situação de avaliação. Com relação ao treinamento, o acompanhamento da rede de assistência, o idoso terá essa salvaguarda, esse apoio? Terá. Nossa preocupação maior hoje foi capacitar todos os envolvidos nesse projeto, né? Que agora se tornou um programa. Nós estamos capacitando 50 policiais, militares, civis, corpo de bombeiro e o DETRAN com relação à lei seca, né? Nós pegamos o pessoal da lei seca também. E nós vamos capacitar, que esse é uma das grandes preocupações nossas, o pessoal do Disque Denúncia, e vamos capacitar as equipes que vão fazer visita domiciliares para a escuta qualificada. O que é isso? Escutar qualificadamente é justamente conhecer os sinais e os sintomas da violência naquele idoso. Como conhecer? Aspecto desnutrido, semblante triste, alguns movimentos estereotipados, como pôr a mão na boca, mudança de comportamento na presença de algum familiar que adentre naquele momento da entrevista. Então, tem toda uma sintomatologia que aponta para que aquele idoso possa estar sofrendo algum tipo de violência e maus tratos dentro da própria casa. Nós vamos construir protocolos, né? Nós vamos informar, construir protocolos para que cada um saiba, aconteceu isso, onde encaminhar. O Ministério Público, inclusive, vai começar a construir um protocolo de análise das denúncias. Isso é um instrumento que favorece muito os encaminhamentos. E não vamos só terminar com os encaminhamentos. Tudo que for feito no programa, ele retorna para mim, porque nós temos 3 formulários. Sai a denúncia, a notícia do fato, sai esse formulário de análise que eu faço já levantando alguns dados para otimizar o tempo, que nossa preocupação é essa. Quando se trata de idoso é para ontem, né? Não é para amanhã. E um formulário totalmente detalhado
que vai ser preenchido com todos os encaminhamentos que foram dados a cada um dos casos. Isso retorna para mim e eu vou alimentar um sistema chamado Solicite, e nós vamos ter um grande ganho, que será uma estatística com relação aos maus tratos e violência contra a pessoa idosa no Estado. Eu acredito que ninguém tenha essa estatística, né? É uma casa de maribondo, isso, né? Em que está se mexendo para resolver um problema. Porque eu acredito que em cada família deva ter um idoso e ele, no processo de vulnerabilidade, se não a agressão física, pelo menos a agressão psicológica, aquela pressão, né? E até mesmo de gosto pessoal, eu não gosto de sentar nessa cadeira, e para ele aquilo é uma agressão, é uma mutilação, estar em casa, ou ter que sair para passear, ou ter que conviver nos fins de semana em outra casa que não a dele. Então, é um problema que não é assim, fácil de lidar, né? Tem a questão financeira também, e o idoso precisa de muitos cuidados. Muitos cuidados. E assim, nós temos essas preocupações. Inclusive, com relação à população menos esclarecida, eu tenho uma grande preocupação, eu digo eu enquanto segurança pública, tenho uma grande preocupação em informar essa população sobre os sintomas de um idoso acometido por demência. Porque nós sabemos que algumas demências, né, se não todas, elas têm uma sintomatologia muito difícil de você lidar, porque o idoso, ele acusa você que você está tirando as coisas dele, ele fica agressivo, e aí tenho certeza que boa parte da população menos informada, menos esclarecida, não percebe que aquilo é um problema de saúde. E aí passa a revidar essa agressão, passa a ter esse comportamento inadequado com o idoso, e daí é um caminho muito grande para a violência. Então, nós já conversamos com a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, que é da Secretaria Estadual de Saúde, para nós fazermos uma ação de prevenção primária nos bairros. E acredito que é preciso envolver a comunidade e as famílias, aquelas que têm o idoso e às vezes não sabem nem como lidar, não tem aporte financeiro, desconhece o problema. Isso. E aí precisa do Estado, né? Precisa. Por isso que esse projeto, esse programa agora, ele coloca assim, ele torna instrumentos como notícias do fato em ações do Estado. Isso é uma coisa muito importante. Essas ações serão focadas nesses encaminhamentos e nós nos preocupamos em estratégias de intervenção integrada. Por quê? Nós vamos ter para cada notícia do fato a ação do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Secretaria Municipal de Saúde com os CREAS, da Pastoral da Pessoa Idosa com visita domiciliar e do Ministério Público, né? Conversamos com a coordenadora do programa Cuidando de Você e a assessora técnica do Núcleo de Prevenção, Violência e Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, a Núbia Mata. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. No próximo bloco vamos falar sobre um problema que pode afetar homens de todas as idades, a disfunção erétil. Vamos saber quais as causas, sintomas e tratamentos disponíveis com um especialista aqui no estúdio. Até já.